Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quinta-feira. Mas antes, eu não posso deixar de recomendá-lo a assistir às nossas lives. Já estão gravadas, disponíveis para você, em que nós estamos tratando da graça e o pecado. Quem reinará? Uma sequência de estudos que nós estamos fazendo, né? As nossas lives são terça, quinta e sábado. Toda terça, quinta e sábado, 21 horas, horário de Lisboa. Convido a você, aí nesse canal mesmo do YouTube, a verificar, tá bom? Estamos indo para o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Isso quer dizer que é o último capítulo do Evangelho de Lucas, né? Tivemos aí a morte de Jesus, o sepultamento, obviamente, de Jesus, né? E a ressurreição de Jesus começa lá no capítulo 24, né? No primeiro dia da semana, e nem fala domingo, primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, E elas acharam a pedra do sepulcro removida. E elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus, né? E aconteceu que, estando elas muito perplexas, né, a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E, estando elas com medo e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Jesus tinha anunciado, só que eles não tinham entendido, né? Não tinham entendido. Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda em Galiléia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Palavras do Senhor, né? E elas lembraram então dessas palavras, né? Estas eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram tudo isso para os apóstolos, correram lá para contar, né? A leitura você vai fazer, tá certo? Eu vou pegar alguns textos aqui e vou fazer alguns comentários. Aí começa então a caminhada para Emaús, né? Nós temos aqui a caminhada para Emaús, né? Esses homens, tá? Que é Pedro, né? Que correu lá para o sepulcro também, abaixando, viu os panos limpos, né? Retirou-se, admirou consigo mesmo e tudo mais, né? E eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios é uma medida, né? Que utilizava antigamente. E iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido, né? Eles comentando. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? Porque eles estavam caminhando e estavam tristes, né? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse-lhes: quais coisas? E eles lhe disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, né? Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Quer dizer, eles esperavam um rei de força, né? Tá certo? Então, o verso 39, quando Jesus aparece aos discípulos, vamos fazer um comentário aqui. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes
eu tenho. Isso quer dizer que Jesus não subiu no primeiro dia. Desculpe. E não subiu, certo? Ele ficou, né? Então aquilo que ele disse lá, em verdade vos digo, hoje estarás comigo, ele mentiu? Não, não mentiu, né? É a interpretação que é dada e tudo mais. Então, Cristo levou consigo a humanidade. Cristo ascendeu ao céu com uma natureza humana, santificada e pura. Natureza humana, santificada e pura. Levou essa natureza consigo para as cortes celestiais e a levará através dos séculos eternos, como aquele que redimiu a cada ser humano que está na cidade de Deus, como aquele que tem suplicado diante do Pai. Ele está lá suplicando diante do Pai. Eis que eu tenho gravado nas palmas de minhas mãos. Isso está lá em Isaías. Isaías fala isso, tá? No capítulo 49, é só você procurar lá. As palmas de suas mãos levam as marcas das feridas que recebeu. Se formos magoados e feridos, se encontrarmos obstáculos difíceis de superar, lembremos o quanto Cristo sofreu por nós. Então, os obstáculos que nós passamos aí no dia a dia, na nossa vida, lembra do que Cristo passou por nós, né? Assentemo-nos junto com os nossos irmãos nos lugares celestiais com Cristo, que possamos trazer as bênçãos celestiais aos nossos corações. É isso que nós devemos buscar, né? Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade, ele está ligado a nós, porque ele passou por tudo que eu e você passamos e muito mais, né? Ele tem um laço que jamais se partirá conosco. Então esse laço, essa ligação não vai partir. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Olha o que diz o Evangelho de João, o capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu à raça caída, para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Imutável conselho de paz. Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Amém? Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Jesus tomou a natureza humana para revelar ao homem um amor puro e desinteressado, para nos ensinar a amar uns aos outros. Cristo ascendeu ao céu como homem. Amém? E é isso que nós devemos buscar, estudar a palavra do Senhor, né? E aí nós temos a ascensão, né? E o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, termina com a ascensão. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Está no versículo 51 do capítulo 24 de Lucas. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus, né? Então, veja bem, louvando constantemente a Deus, bendizendo a Deus. Glórias a Deus por isso, né? Que nós possamos ter a capacidade de buscar o entendimento da palavra através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por nós mesmos, nada de bom vem. Lembre-se disso. Não vem nada de bom de nós mesmos, para nós não nos gloriarmos, né? Certo? Então, nós temos que buscar o conhecimento da palavra. E é isso que nós vamos continuar fazendo todos os dias. Um texto, uma pequena reflexão, bem simples, com 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 12 minutos, mas que isso alcance você
no momento em que você precisar de ouvir a palavra, né? A ideia é te motivar e te chamar à responsabilidade. Por que chamar a responsabilidade? Porque a salvação é individual. É individual. A sua mãe, o seu pai, os seus filhos, ou você mesmo, não pode salvar ninguém, né? É Cristo que salva e é individualmente. Então, cabe a você, líder da sua família, a estudar a palavra do Senhor, a mostrar, a apresentar para aqueles que não conhecem. Amém? E esse é o nosso trabalho, é o ID, né? ID. Nós temos que ir e proclamar o evangelho. Mas temos também tomar muito cuidado, porque à sombra de nossas portas tem pessoas que não conhecem Jesus. E nós temos oportunidade, às vezes, de falar no trabalho, no dia a dia, tendo sempre, né, respeito, pelo momento, essa coisa toda. Isso tem que ter um trabalho de evangelismo, mas um trabalho sensato. O momento certo de comentar, pessoas que você pode comentar, deixar ali lançar alguma coisa e voltar, enfim, a estratégia é sua, Deus estando no comando, a coisa vai dar certo. Amém? Que Deus possa te dar um dia abençoado, assim como para toda a sua família. Amém.